Fala, povo de Deus, estou aqui para compartilhar com você mais uma porção da palavra nua e crua. Queria falar um pouquinho com você sobre a carta que o nosso grande apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo foi a última carta paulina, a última carta do ministério de Paulo. Ela foi escrita aproximadamente em 66, 67 depois de Cristo. Paulo estava preso, né, na sua prisão em Roma, e daquela prisão em Roma, no tempo do imperador Nero, ali preso, ele escreve essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. E depois dessa prisão, Paulo ainda sairia dessa prisão e passaria ainda 2 anos fora da prisão. Terminaria, né, os escritos a Timóteo e seria novamente preso e decapitado. Perderia a sua cabeça em amor, né, ao Evangelho, dedicando a sua vida ao Evangelho. É nessa carta que ele diz palavras como: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Essa carta, quando a gente vai estudar, tem estudado muito nesses dias, me dedicado a entender essa carta, é uma carta de encorajamento. Você vê que essa carta é uma carta de onde Paulo está passando o bastão, né, para a próxima geração. O tempo do imperador Nero era um tempo de muita perseguição ao cristianismo, um tempo, sabe, de muitos conflitos políticos, econômicos, um tempo em que os cristãos estavam sendo perseguidos, martirizados, né? E Timóteo era um jovem que foi criado praticamente, o que ele tinha recebido, havia recebido de mulheres, que era da sua avó, né, Lóide, e da sua mãe Eunice. O pai de Timóteo era grego, ele não era um hebreu, né? E então o que ele tinha a respeito da sua fé, ele tinha recebido os ensinamentos pela sua mãe e pela sua avó. E ele também não era circuncidado, porque o pai não o circuncidou porque era grego, né? E o pai que circuncidava, né, os filhos na cultura dos hebreus. Então é interessante que esse homem agora está liderando, está à frente de uma igreja, à frente de um povo ali em Éfeso, na cidade de Éfeso. E Paulo então tem a condição também de circuncidá-lo. Paulo, após ter saído, né, da prisão, Paulo consegue circuncidá-lo. Não é mais uma criança, um bebê, um menino, mas um homem. E Paulo vai e circuncida, não porque isso fosse já nesse momento, né, ainda nesse momento, uma obrigação da lei, uma obrigação espiritual, mas porque somente para que Paulo pudesse transferir, né, o legado para ele pudesse ser aceito pelos judeus que ali participavam da comunidade em que ele liderava. Então Paulo, fazendo um papel de pai, né, circuncida Timóteo, dando a ele essa autoridade diante daqueles que eram hebreus, judeus, e esperavam, né, que esse homem fosse circuncidado. Mas o que eu quero falar para você é que Paulo está passando o bastão. Paulo, nessa carta, ele abre, depois você lê 2 Timóteo, você vai ver que ele abre seu coração e fala de algumas coisas. Falam daqueles que estão ativos no ministério, fala daqueles que o abandonaram, iludidos pelas coisas desse mundo, temerosos pela perseguição. Fala daqueles que perseveraram, mas também fala daqueles que não conseguiram suportar, né, a pressão que é o ministério, que é seguir a vida com Cristo até o fim. Paulo fala daqueles que deram trabalho, Paulo fala daqueles que ele iria precisar no momento, por isso ele pede para que pudessem trazer para ele João Marcos. Paulo fala
de Lucas, que é o único que está com ele, né? Lucas era um médico e era aquele que era o seu amigo, estava ali próximo a ele na prisão. Paulo pede para que seja trazido, né, os rolos, os pergaminhos, os livros, né, para as suas últimas meditações e as suas últimas escritas. E Paulo pede para que fosse trazida a sua capa, né? Talvez ali na prisão, nesse momento de solidão, nesse momento de, né, num lugar escuro, num lugar úmido e frio, ele pede a sua capa e deixa alguns ensinamentos que eu queria rapidamente falar com você, né? Te dei um panorama aí dessa carta, mas esse capítulo de 2 Timóteo 4 tem falado muito ao meu coração nesses dias. 2 Timóteo diz assim: conjuro-te, pois, 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, ao seu filho na fé, no capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e na sua vinda e no seu reino, que você, meu filho, pregue a palavra, que você pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, a tempo e a fora de tempo, que você repreenda, que você exorte, repreenda, exorte com toda a longanimidade. Essa palavra no original é firmeza, com toda firmeza e doutrina. Porque, verso 3, virão tempos que não aguentarão a sã doutrina, não aguentarão a verdade da palavra, o peso da palavra, mas tendo comichão nos ouvidos, coceiras nos ouvidos, ajuntarão líderes, ajuntarão mestres para si mesmo, ou seja, ajuntarão mestres conforme as suas próprias cobiças ou concupiscências, e se desviarão dos ouvidos da verdade, e então se voltarão às fábulas, aos mitos. Mas tu, ó Timóteo, seja sóbrio em tudo, sofra as aflições e faça a obra de um evangelista, cubra completamente, cabalmente o seu ministério, o seu chamado, não fuja do seu chamado. Verso 5, mas tu, ó Timóteo, seja sóbrio em tudo, sofra com aflições e faça a obra de um evangelista, cubra cabalmente o seu ministério. 2 Timóteo 4:5. Amigos, eu quero encerrar com você dizendo que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de dificuldade, tempo de crise, tempo de muitas vozes, tempos de medo. Mas o grande apóstolo Paulo já nos ensinou: fique firme, suporte as aflições, não negocie o seu chamado, não é hora de negociar o seu chamado. Aquilo que Deus te chamou para fazer, fique firme, vocacionado, cumpra cabalmente o seu ministério, pregue a palavra a tempo, a fora de tempo, exorte, repreenda com firmeza, porque haverão tempos, e esse tempo chegou, que muitos irmãos não vão aguentar a verdadeira palavra e vão ajuntar mestres para si mesmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas vão procurar líderes, mestres que estão ensinando coisas que vão de encontro à sua concupiscência, vão de encontro, né, à sua cobiça, e não de encontro à verdade. O que você acha que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, está querendo falar com isso? Em relação, né, o termo que ele usa, as fábulas, né, os mitos. É sempre quando a gente, deixando a verdade do evangelho, a gente se apega àquilo que serve, né, a nossa necessidade. Serve a nossa necessidade intelectual, serve a nossa necessidade emocional, aquilo que por hora serve,
né, a nossa concupiscência, a nossa cobiça, e a gente se apega a uma palavra, né, que serve o nosso eu, que serve o nosso ego, mas que foge daquilo que é o fundamento do evangelho, que é renúncia, que é entrega, que é resista até o fim. Então, né, Paulo encorajando o seu filho, e não só encorajando, mas transferindo o bastão, porque é a última carta do apóstolo Paulo e seus últimos dias na terra, porque logo então ele seria morto, decapitado. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É o que ele deixa para nós. E que a gente possa viver a palavra, irmãos, que a gente possa viver a fé, a gente possa viver a escritura como algo genuíno. Que cada um de nós possamos nos ver como filhos, né, na fé desse grande homem, desse grande apóstolo Paulo, não só filhos de Abraão, mas filhos do grande apóstolo Paulo, e receber esse legado, receber esse bastão que hoje ele nos entrega. Resista com firmeza, suporte as aflições, não fuja dela, dê a resposta correta, pregue a palavra a tempo, a fora de tempo, exorte com firmeza, cumpra cabalmente seu ministério. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.